peço para que todos os panelistas e as panelistas agora liguem as suas câmeras para a gente poder fazer a última rodada aqui de falas do nosso debate. Né? Assim, é uma quantidade de informações muito grande e todas absolutamente fundamentais, né? E a gente percebe a necessidade de realmente não esquecer nenhuma parte desse desafio, né? Para que a gente possa enfrentá-lo de forma séria, de forma intersetorial, né, e engajada para que a gente avance, né? Senão a gente corre o risco de deixar tudo apenas numa expectativa aí de fala, mas sem realizações que vão de verdade afetar. Eu acho que algumas perguntas que foram feitas aqui, vejam, já foram até respondidas, né? Então, a lei dos 60 dias, garantir ao paciente do câncer, começa o tratamento, até 60 após o diagnóstico, vemos que não funciona na prática, nem mesmo a lei dos 180 dias, acho que a Luciana abordou bastante isso, né? A lei dos 180 dias, a doutora Ana Elisa também abordou as leis dos 30 dias e 60 dias, né? O que podemos fazer para que os pacientes tenham acesso ao tratamento dentro do prazo, né? Acho que também foi falado um pouco disso, né? Acho que esse ajuste do sistema que é necessário, né? Que o Dr. Aristides muito bem colocou, né? E que está aí nos planos prioritários do Ministério da Saúde, pelo que a gente entendeu, né? Isso vai ajudar a que esses prazos sejam cumpridos, né? E aquilo que também o Dr. Aristides reforçou, que foi colocado pelo Dr. Sérgio, da necessidade de se usar a telemedicina, né, os recursos digitais para auxiliar nesse processo, assim como a integração digital e a integração entre os níveis, né, para isso. Então, me parece que essa pergunta ela já foi respondida. Né? Alguém gostaria de fazer um comentário de meio minuto sobre essa pergunta? Mas não, podemos passar para a próxima? Então, a próxima, sobre a Secretaria de Informação e Saúde Digital, já implementada, né, dialoga com todas as outras secretarias, né, acho que o doutor Aristides colocou muito bem, isso é fundamental para esse avanço. Como os senhores enxergam, a saúde digital pode ajudar na jornada do paciente, especificamente na oncologia, isso o doutor Sérgio colocou, que é absolutamente fundamental, né, e eu anotei aqui também, o doutor Aristides se colocou sobre o registro de câncer, e aqui eu vou enfatizar que, além do registro de câncer, a gente tem uma expectativa de registro de outras condições crônicas, né, que nos ajudariam muito a elaborar políticas públicas, né, adequadas, assim que a gente tenha o registro também dessas condições, né, essas condições do país. E o desenvolvimento de sistemas de informação e esses sistemas integrados, né? Isso me parece que foi colocado, né? E é absolutamente fundamental. Aqui uma pergunta para o Dr. Aristides, né? Talvez já tenha sido respondida também na visão, a regulação e criação de cargos para sanitarista, a formação da Secretaria Estadual, Secretaria Municipal, resultaria em uma gestão mais eficiente, as pessoas com câncer, né? Eu acho que ele já falou, inclusive, sobre a capacitação da atenção primária também, né, no sentido de suspeita e diagnóstico de câncer e também do seu papel, né, acho que foi colocado muito bem aqui pelo doutor Sérgio sobre a atenção primária que cuida da pessoa, né, então o tratamento do câncer é uma especialidade, mas né, não é só isso, né, acho que tem a cuidar também da atenção primária é absolutamente fundamental. A gente tem uma pergunta aqui da senhora Celina Rosa, que pergunta sobre o INCA, né, sobre qual seria o papel do INCA, então, com a coordenação de oncologia no Ministério da Saúde, né, e a previsão de consolidação e nomeação para a coordenadoria de oncologia. Acho que se o doutor Aristides puder responder bem brevemente essas duas questões juntas, né, seria ótimo. Eu não entendi direito a pergunta. Como é que é o papel do INCA aí? Qual é o papel do INCA agora com a coordenação, né, de oncologia dentro do Ministério da Saúde, e se tem uma previsão de quando vai acontecer essa consolidação e as nomeações para a coordenadoria de oncologia do Ministério? O papel do INCA
é um papel de parceria, né? Porque já existia. Aqui dentro do Ministério, a pauta da oncologia já é tratada no departamento que é o DAET, né? Só que ela é feita de forma mais difusa para uma equipe técnica que tem outras pautas também, né? Mas tem um diálogo intenso com o INCA. Por exemplo, a pauta do registro de base populacional e registro de câncer nos serviços, ela é feita com o INCA. Então, o INCA é uma referência técnica, né? É um farol técnico que nos ajuda a conduzir a formular política, né? Então, essa é uma questão que para nós está clara, não há nenhuma sobreposição ou, entre aspas, competição nesse sentido, né? Em relação à nomeação, aí é uma pergunta de vestibular, né? Porque esse processo é uma coordenação nova, né? E, enfim, o secretário Elvésio, que inclusive mandou um abraço a todos e a todas, eu estou substituindo ele, né, como no papel de secretário adjunto, está dialogando junto com a ministra para definir a pessoa. Não me faça perguntas difíceis. Eu queria fazer uma menção, aproveitando que você me deu a fala, para eu não ser depois não ser cobrado, que eu fui coordenador do programa Melhor em Casa durante 4 anos, que é o programa de atenção domiciliar do Ministério da Saúde, de 2011 a 2014. É um serviço de atenção domiciliar, uma modalidade de atenção que me é muito cara, é muito estratégica para o cuidado das condições crônicas e, sobretudo, do paciente com câncer, tá? Sobretudo na pauta de cuidados paliativos, que eu acabei não fazendo menção, né? E a gente também está, nesse momento, reestruturando a coordenação de atenção domiciliar, né? Que ficou, nesse período todo, isolada, né? Sem papel, né? Sem destaque, e a gente com papel importantíssimo de resistência, mas sem o destaque e a envergadura necessária, e a gente também integra com a questão do câncer a política de atenção domiciliar, que é o programa Melhor em Casa, né? E com o tema dos cuidados paliativos também precisa ser retomado aqui para o Ministério de forma muito séria, que é uma urgência nacional, na minha opinião, na nossa opinião. Obrigado. Muito obrigado. Eu vou agora, né, acho que as nossas questões aqui já foram respondidas. Eu vou então pedir, como a gente já está com o horário praticamente encerrado, eu vou pedir para que cada um agora faça uma fala de menos de 1 minuto, por gentileza, agora de encerramento, e que essa fala se concentre na nossa questão de debate final, né? A questão de debate é a seguinte: quais ações devemos priorizar intersetorialmente durante os próximos 4 anos para resultados efetivos na prevenção e tratamento dos diferentes tipos de câncer? Eu vou pedir aqui então, que esse comentário seja feito na ordem aqui que aparece na minha tela. Então, começando pelo doutor Sérgio Serrano, por gentileza. Bom, mais ou menos o que eu já tinha falado, e o doutor Aristides, eu acho que complementou muito bem a questão da informação, os dados serem integrados. Eu acho que a telesaúde tem um papel muito importante, a atenção básica é o mais importante. Eu acho que eu participei há alguns anos atrás de um grupo que estava reformulando o programa de residência médica da oncologia clínica da SBOC, né? E numa das discussões foi perguntado se deveria mudar o pré-requisito, quem que deveria ser oncologista clínico. Eu propus que o médico de família pudesse também fazer a residência de oncologia, porque hoje, para fazer oncologia, tem que ser clínica médica. E eu propus que o médico de família pudesse também ser pré-requisito para a oncologia clínica. Eu fui quase linchado, mas eu acho que não tem outro caminho. Tem que estar integrado. O cuidado do paciente tem que ser onde ele está. Ele não está no hospital. A maior parte do tempo, ele está na casa dele. Então, ele tem que ter essa integração. Então, eu gostei muito da fala do Dr. Aristides, eu concordo 100%. Muito obrigado pela sua participação, doutor Sérgio. Doutora Ana Elisa.
Bom, muito obrigada a todos aí pelas excelentes falas, eu acho que foi realmente uma complementação, né? E, pegando esse gancho, eu acho que a gente deve se utilizar do contínuo, que é toda a assistência, desde a prevenção, detecção precoce e tratamento do paciente de câncer, e terminando em cuidados paliativos, né, com todas as suas interseções, com nutrição, com cuidado de cavidade oral, com atenção à pele, tudo isso, né, que inclui todo o cuidado do paciente com câncer, desde maneiras mais eficientes de disseminação para possibilidade de detecção precoce, prevenção, né, incluindo alimentação, como mencionaram, assim, o contínuo do paciente, ele deve permear todas essas diretrizes, determinações e políticas para a gente poder efetivar um melhor cuidado e tratamento ao paciente com câncer, né? E a interseção dos setores, né? Como está sendo feito aqui agora. Então, temos bastante trabalho pela frente, mas muita coisa já está sendo feita, né? Eu acho que tem que aproveitar isso e fazer valer. Muito obrigada. Muito obrigado, Melissa. Luciana, o que devemos priorizar, então, nos próximos 4 anos, né, para essa ação intersetorial que gere resultados? Nossa, Mark. Bom, primeiro agradecer, né? Realmente muito bacana estar aqui com vocês. Prazer, Aristides, que bom te ouvir, né? Muito, muito bom ver, né, o quanto realmente a oncologia está sendo tratada de forma prioritária. Eu peço aqui, gente, acho que talvez uma especial atenção para o que aconteceu na oncologia por causa da pandemia, sabe? Eu acho que justamente por isso a gente sabe que a gente tem ainda exames represados, ainda biópsias represadas, né? A grande maioria dos pacientes estão chegando com diagnóstico avançado, né? E acho que a gente precisava olhar com muito cuidado para isso e ver o que pode ser feito, né? Eu sei que tem essa iniciativa, por exemplo, do Ministério da Saúde com relação ao mutirão esse programa, né, de mutirão de cirurgias. Mas acho que a gente precisa, né, olhar talvez para as biópsias que a gente tem acompanhado aí, tem muita demora para conseguir fazer as biópsias, demora para sair o resultado da biópsia, né, e é isso que vai atrasando ainda mais e fazendo com que esse diagnóstico seja cada vez mais tardio. A gente não tem, né, entrando aí na minha pauta aqui, a gente não tem o tratamento mais efetivo disponível no SUS. Então, acho que eu queria muito que a gente olhasse, sim, né, para o que aconteceu na oncologia por conta da pandemia e fizesse um esforço extra para, sabe, tentar minimizar esses problemas todos, para aos pouquinhos as coisas irem, né, entrando no eixo e quem sabe a gente consegue, né, organizar e criar todo um novo fluxo tão já bem trazido por você, Aristides. Então, muito bom, gente, estar aqui com vocês. Obrigado, Luciana. Doutora Aristides, o que devemos priorizar intersetorialmente, então, nos próximos 4 anos para obter os resultados? Bom, para que o paciente consiga, né, ter o tratamento adequado no câncer, são tantas variáveis que precisam serem observadas, que é um desafio imenso a gente, em cada localidade, ter uma racionalidade, um jeito, uma modelagem da política pública, com tudo funcionando a contento para que dê certo. Então, assim, é um desafio da nossa sociedade, né? Claro, com o setor saúde, o poder público, lógico, induzindo, financiando e protagonizando, mas é de toda a sociedade. Então, acho que a gente tem que olhar para o futuro com a centralidade que merece. A gente não pode perder o ritmo. A gente tem que, claro, não vai ser da hora, do dia para a noite, né? Seria absurdo alguém falar isso, né? Nenhum gestor bem intencionado e com recurso, nem um gestor bem intencionado, tecnicamente bem formado e com recurso à disposição faria esse milagre. Mas é um contínuo que tem que ser apontado para o futuro. Agradeço, Luciana, pelas palavras. O tema do câncer é prioridade no programa de filas, tá? Então, assim, a gente está discutindo isso com a tripartite, né? A gente tem um grupo de apoiadores de discussão com os estados, monitorando a execução a elaboração dos planos, né, estaduais. Isso está na pauta o tempo todo, tá? Desde o presidente até a ministra, secretária Elvésio, todos nós. Então, assim,
vamos ter que operacionalizar. Mas isso está na nossa prioridade, atrelar a prioridade do câncer, a prioridade de olhar para as filas, para a gente tentar resolver o passivo, que a pandemia piorou, e a gente conseguir olhar para frente concomitantemente e organizando a dimensão estrutural, ao mesmo tempo que a gente dá conta do passivo, tá? Então, estamos juntos, na mesma sintonia. Agora é cair em campo, né? Continuar para a gente ir ajustando o que precisa ser ajustado, né? E não vai estar perfeito o desenho da política de saída, vai ter desafios que a gente não esperava, mas, assim, saibam que somos parceiros, a prioridade não é retórica e a gente vai avançar, com certeza. Ótimo, muito obrigado, doutor Aristides, e não posso deixar de mencionar que o Fórum, assim como todas as instituições aqui presentes e que participam do Fórum, fica à disposição para colaborar, né, com os planos do Ministério da Saúde para avançar em oncologia e em outras CCNPs, assim como fatores de risco, né, e prevenção. Doutor Eduardo Macari, por gentileza. Então, eu fiquei muito contente de ver a fala do Aristides e também dos demais colegas. Eu acho que é fundamental restabelecer a reconstrução da linha de cuidado para que as barreiras para tratamento, para diagnóstico, para prevenção, elas possam ser cada vez mais minimizadas. A gente não precisa ter barreiras, muitas vezes a gente tem uma barreira na questão de um diagnóstico que acaba atrapalhando e atrasando muito até mesmo o tratamento de uma pessoa. Então, esse ponto é fundamental. E chamar a atenção que agora é o momento ideal para que a gente consiga retomar o debate em relação às medidas de prevenção. O sucesso que nós tivemos no passado com o controle do tabagismo, ele pode e deve ser replicado para outras áreas. A gente tem que voltar a discutir com a indústria a questão das bebidas açucaradas, tem que avançar na questão da discussão até do tabagismo em relação aos jovens, temos que trabalhar muito na reconstrução e na melhoria da qualidade e da cobertura vacinal da vacina contra o HPV, que até certo ponto ainda é bastante prejudicada por um debate até certo ponto ideológico. A questão do câncer de próstata e do câncer de mama, elas não devem ser somente atreladas a um mês específico ou a cores específicas, ela vai fazer parte de toda uma integralidade do cuidado e, mais uma vez, a questão do câncer do colo de útero, que nós precisamos avançar para eliminar essa doença, ela é a mais fácil de ser eliminada. E com uma principal preocupação em relação ao câncer de cólon e reto, os cânceres intestinais, eles estão cada vez mais crescendo, fruto de muitos hábitos alimentares e também até do certo ponto de desconhecimento, nosso estilo de vida tem levado a isso, e um ponto fundamental é nós estabelecermos fluxos, caminhos. Até hoje a Secretaria de Saúde tem dificuldade, onde é que eu vou encaminhar o paciente para que ele possa fazer um exame, uma colonoscopia, uma endoscopia, isso não está muito claro, e estabelecer essa linha de cuidado numa doença que a gente já sabe que vai ser a nossa principal causa de mortalidade por câncer daqui a 10 anos, é estratégico para esse momento. Parabéns aí e força aí nesse desafio que é reestruturar o Sistema Único de Saúde. Obrigado, Macário. Luana, por gentileza, quais são as suas recomendações aí de prioridades para avançarmos intersetorialmente nos próximos 4 anos? Mark, eu acho que os meus colegas já colocaram todos os pontos principais, né, dentro dessa questão, né, da oncologia. Eu queria só trazer destaque para a questão da prevenção, né, porque como foi falado aqui, vai desde a segurança alimentar, alimentação saudável, até o controle do uso de agrotóxicos também, né, esse é um debate importante que a gente tem feito. Então, a questão da prevenção e também da detecção precoce, né, eu coloquei aqui como um dos pontos a questão da educação em saúde. Então, dentro da atenção básica, a gente ter os profissionais preparados para fazer essa detecção, a gente ter os encaminhamentos corretos e em tempo hábil também. Eu queria aproveitar também esse momento, Mark, eu agradeço a presença de todos aqui e do fórum promover esse debate.
né, tão importante, e também com essas presenças como do Ministério da Saúde, como o doutor Aristides. Nós temos feito muito, tentado essa interlocução com o Ministério da Saúde para podermos discutir a pauta da oncologia, a questão dessa coordenação também da área da oncologia, inclusive o movimento encaminhou uma solicitação formal para que a gente possa ter essa discussão. Então, eu agradeço muito pela oportunidade e, como eu falei aqui, destaquei no início da minha fala, dessa conjuntura favorável, né? Dentro do Ministério a gente tem uma assessoria de participação social e diversidade. Eu acredito que vai ser muito, muito bom, muito eficaz, né, para que a gente possa ser escutado e trabalhar junto com o Ministério, porque eu acho que nós constituímos uma experiência muito grande, então podemos contribuir com essa discussão dentro do Ministério para políticas que sejam realmente de Estado, né, para que a gente possa estabelecer políticas sólidas. Muito obrigada pelo convite, Mark, e pela oportunidade de debate. Muito obrigado, Luana. Antônio, por gentileza, quais são as suas recomendações de prioridades? Não, primeiro agradecer, eu sempre que participo desses debates, eu entro com aquele objetivo de sair melhor do que eu cheguei, e eu acho que todos aqui brindaram com excelentes pontos. Eu acho que, de novo, né, reforço que o conhecimento, o talento, os centros de excelência de conhecimento a gente tem. Feliz de escutar do Ministério da Saúde, na figura do Dr. Aristides, a priorização. Acho que primeiro é esse, né, é isso, é dar foco, é olhar e falar. Então, colocando na agenda a prioridade e também assim, o slogan do governo, falando da união, né? União e reconstrução. Eu acho que, de verdade, assim, se a gente colocar todo o conhecimento do intrasetorial a serviço, à disposição, escutando, e tem ilhas eu reforço isso, né? Os dados que a doutora Anelisa mostrou são claros, né? Óbvio, a gente pode olhar o lado que não, os 50% que estão acima dos 60 dias, mas nós também podemos olhar e falar que 50% já chega nisso, e que provável tem muita experiência, iniciativas que superaram as barreiras. Né? Então, ter essa conectividade e essa que é através da saúde digital, através dos fóruns de educação, a gente vai poder trocar experiências para que alguém aprenda de forma generosa o que o outro conseguiu fazer. E a interoperabilidade, eu acho que aí o Dr. Sérgio foi também cirúrgico aí de falar que eu acho que isso a gente não pode perder essa oportunidade, porque os dados é o que vai poder modificar, tomar melhores decisões em saúdes públicas, né? A gente viu a Luciana trazendo os dados claros, como que a gente resolve aquilo, mas também na prevenção, em tudo, e, né, no fluxo, como a gente, então, a interoperabilidade, e de novo, existem exemplos muito fortes que a gente acompanha pelo Brasil, que podem servir como ponto de partida para outros não começarem do zero. Então, feliz de estar aqui, e obrigado, Mark, porque assim, os fóruns, acho que sempre despertam o melhor da gente, então, parabéns. Ótimo. Então, bom, depois dessa nossa tarde de muita reflexão, né, de muito conhecimento compartilhado, e eu entendo aqui de um comprometimento, um compromisso entre essas instituições, né, que se dedicam ao tema de forma tão séria, né, a gente sai aqui acreditando que realmente esses próximos 4 anos vão ser anos de verdadeiro avanço nessa área de oncologia, assim como em outras áreas de condições crônicas não transmissíveis. Agradeço muito aos nossos e às nossas panelistas aqui, todos e todas absolutamente fantásticos, né? Falas muito, muito importantes para a gente poder aqui se alinhar, né? E avançar juntos. E, claro, a todos e todas que nos acompanharam aí durante toda essa tarde. Então, uma ótima noite a todos e todas. Até logo.